Bem-vindo ao canal MG Capelania, um canal que fala sobre princípios e valores do texto bíblico e aplicamos à vida prática, ao dia a dia. Hoje o tema será estresse entre o medo e a expectativa. É um assunto que a Bíblia aborda de muitas maneiras. Entretanto, hoje utilizaremos a história de Pedro. Você sabe, Pedro provavelmente deve ser o discípulo que mais se assemelha ao ser humano, de modo geral. Muitas vezes conhecemos pessoas ou somos a pessoa que passamos por vários extremos. Ora estamos felizes, ora estamos tristes. E nesse sentido, quando entendemos alguns aspectos sobre a história de Pedro, entenderemos algo importante para a nossa vida. Nesta semana, vamos falar justamente sobre as questões que envolvem o estresse. Na semana passada, falamos relacionado a assuntos que envolvem a depressão. E na semana que vem, convido você a assistir os temas que envolvem a questão da ansiedade. Bom, voltando à história de Pedro, vamos perceber algo que é interessante. Primeiro ponto, você lembra que Pedro foi convidado, aliás, Pedro se convidou para andar sobre as águas. Jesus estava andando sobre as águas e Pedro, ao olhar aquela cena, aquele milagre, ele se convidou. Isso já mostra muito sobre Pedro. Pedro lembra muito aqueles alunos que quando o professor pede alguma coisa, ele é o primeiro a levantar a mão. Esse era Pedro. Entretanto, você percebe um outro aspecto. Ao decorrer dos textos bíblicos, passando aqui alguns capítulos, você vai perceber, lá no livro de Lucas, capítulo 22, de 54 até 62, que quando Jesus está sendo ali torturado, as pessoas olham para Pedro e perguntam se ele era um discípulo de Jesus. O que acontece é que ele nega. Não apenas uma, nem duas, mas 3 vezes. Percebe? Aquele mesmo que teve atitude de pedir para poder andar sobre as águas é o mesmo que agora nega Jesus 3 vezes. E detalhe, momentos antes ele havia falado que se fosse possível ele daria a própria vida. Percebe? Muitas pessoas também são assim. Em muitos lugares, até uma expressão, o famoso fogo de palha. Já vai falar sobre isso? Pessoas que olha, eu faço, eu aconteço, deixa comigo, e na verdade, quando a coisa acontece, desaparece. Apenas um fogo de palha. Parece que vai dar certo, mas na verdade, não. Nesse sentido, muitas pessoas, assim como Pedro, se cobram bastante. É interessante ter até um termo sobre isso, é uma pressão silenciosa. A pessoa vai se cobrando internamente de tantas maneiras que em algum momento ele se sufoca de tantas demandas internas, sem contar as demandas externas. Essa instabilidade emocional, não confundir com estabilidade, essa instabilidade emocional se dá justamente por isso. Ora está bem, está feliz, ora não está, ora está confiante, ora está amedrontado, e nesse vai e vem de emoções, muitas decisões importantes da vida, às vezes, pode se tornar algo difícil, até complicado, por ter essa não constância de decisões e emoções. Um outro aspecto que eu devo ressaltar está lá em João, capítulo 21, versículo 15 até o 17. Eu vou ler aqui um pedaço para vocês e fala o seguinte, 21, versículo 15 até o versículo 17. Depois de terem se alimentado, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, alimente meus cordeiros. Então perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, tome conta das minhas ovelhas. Jesus perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou aborrecido por ele ter perguntado a terceira vez, você me ama? Então respondeu, Senhor, tu sabes de tudo e tu sabes que te amo. O texto, quando a gente pega na parte original, no grego, você percebe que tem uma diferença sobre a palavra amor. Tu me amas? Essa expressão, para o grego, tem vários sentidos. Por exemplo, tem eros, tem ágape. Mas o interessante é que quando Jesus pergunta, é uma pergunta sincera para Pedro. E o que ele responde é algo como se fosse assim, Pedro, tu me amas? E ele responde, eu gosto de você. Já pensou? Você fala para alguém, eu te amo, e a pessoa responde, eu gosto de você. É exatamente o que Pedro responde, de uma maneira, obviamente, diferente ali, cultural, mas nesse sentido. Então,
Assim como Jesus perguntou 3 vezes para Pedro, fazendo ele refletir sobre o sentimento dele e a decisão dele para com Jesus, isso tem uma simetria. Você lembra que atrás, um pouco no passado, ele negou 3 vezes? Percebe? 3 vezes foi a negação, 3 vezes foram as perguntas que Jesus fez para Pedro. Deus também faz isso com a gente. Ele utiliza essas perguntas filosóficas para fazer você pensar. Você ama Jesus? Você tem, de fato, colocado a vida nas mãos dele? Um outro aspecto que eu posso ressaltar também nesse assunto é o seguinte, é o aspecto do estresse. Olha só, alguns tópicos importantes. Primeiro tópico, medo de falhar. Sim, em um mundo em que todo mundo te cobra, falhar ou medo de falhar se torna aí um bloqueio gigantesco. Um outro ponto importante que deve ser ressaltado é a pressão para ser melhor do que você consegue. Claro, todo mundo tem um limite físico, mental, horários, recursos. Então, não dá para se balizar pela vida do outro, mas você deve sim procurar o seu melhor a cada dia, dentro de um limite equilibrado. Um outro ponto importante são as oscilações emocionais. Claro, você é um ser humano, eu também sou, e todos os dias nós acordamos de um jeitinho diferente. Às vezes um pouco mais triste, outro dia mais feliz. Então, se perceber nesse sentido também é importante. E um outro ponto é a culpa após o erro. Sim, muitas pessoas, ao cometerem algum erro ou deslizarem alguma questão, começam a ter aquele ciclo de culpa e de cobrança que se torna algo que vai retroalimentando um sentimento ruim dentro de si. E isso é um perigo também. Um outro ponto que eu devo ressaltar para vocês é a questão do que a psicologia traz sobre esse assunto. Existe um termo para isso, seria autocrítica excessiva. E esse ciclo vai destruindo a pessoa de dentro para fora. Uma aplicação prática para você ter uma vida boa e feliz e entender sobre esse assunto a partir da história de Pedro é, primeiro, aceitar que os erros fazem parte da vida. Claro, você não vai acertar sempre. E Deus sabe disso, Ele te conhece. Mas se o teu desejo, se a tua vontade é fazer o melhor, Ele reconhecerá e entenderá todo o teu esforço. Um outro ponto também é parar de se punir pelo que já passou. Você sabe que muitas pessoas passam muito tempo se cobrando ao ponto de que ninguém percebe. Às vezes está sorrindo no trabalho, na vida, mas por dentro está chorando. Nesse sentido, você entender que precisa de ajuda e conversar com Deus, e se você perceber que é algo que envolve uma questão mais clínica, procure um profissional. É importante. É importante você entender com um especialista como você se sente e o que você pode melhorar na sua vida. Um outro ponto que você com certeza aprendeu na escola é aprender com a falha e seguir adiante. Vida vai ter alguns erros pelo percurso. O bom seria se a gente não errasse em nada, mas não é assim que funciona. E Jesus sabe disso. Quando Jesus ele pergunta a Pedro, ele não foi logo falando se ele falhou. Olha, Pedro, você falhou, e você falhou, e você falhou 3 vezes. Ele não fez isso. Ele perguntou, Pedro, tu me amas? Jesus ele entende a importância desse aspecto de não ficar na cobrança, mas de te levar para um lugar onde Ele quer. Olha, muitas vezes nós ficamos enterrados no passado. Enquanto nós ficamos presos em nós mesmos, Jesus te aponta para um futuro. E nesse sentido, o que Ele espera de você é algo que Ele almeja para a eternidade, uma vida plena e feliz. A culpa paralisa, o amor restaura. Jesus traz isso nesses textos. E ao perguntar para Pedro se ele ama, essa mesma pergunta ecoa pelos séculos e vem até você. E você, ama a Jesus? Neste momento, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, amado Pai, vem estar conosco mais este dia. Estamos aqui aprendendo sobre as questões que envolvem o estresse e, na vida de Pedro, extraindo informações importantes para a nossa vida prática. Que nós possamos entender que, ao colocarmos a nossa vida em Tuas mãos, esses detalhes que podem causar algum incômodo em nossa vida vão desaparecendo, uma vez que entendemos o sentido geral da nossa própria vida. Cuida de cada um de nós, perdoa, Pai, nossos pecados, que possamos ter uma vida mais leve na Tua santa companhia. Obrigado por tudo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.